ressurreição de Lázaro. Pedi para o Thales ir acompanhando ali. Quem quiser, acompanhe na sua Bíblia, ou a gente vai lendo também aqui. João 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando nós vimos aqui as irmãs de Lázaro mandar chamá-lo, a frase Senhor, está enfermo aquele a quem amas, chama a nossa atenção. Porque aqui já podemos ver que se destaca o amor de Jesus. Ainda no versículo 5, mais uma vez, repare a citação do amor de Jesus, não só por Lázaro, mas também por Marta e Maria. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. A mensagem que nós temos exatamente é lembrar desse cuidado de Jesus para conosco. Eu disse já há pouco que nós não amamos ao Senhor como na mesma intensidade que Ele. É impossível. Nós devemos nos espelhar no amor de Deus para amar a Deus e para amar ao nosso próximo. Mas nós não chegamos próximos disso. O amor de Deus é especial. Isso nos alegra muito, porque Deus ama de verdade, um amor que se importa, um amor que cuida, um amor que não levanta dúvidas. Quantas vezes a gente tenta levantar dúvidas a respeito do amor de alguém para conosco? Será que a pessoa realmente é meu amigo, ou gosta de mim, ou me ama? Aqui a gente percebe que o amor de Deus é especial por nós. O texto, a gente não vai falar todas as partes, mesmo porque ficaria cansativo, mas os irmãos sabem, né? Aqui disse que ele estava doente, ele não estava morto, certo? E mandaram então chamar Jesus. Olha na sequência, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos
também nós para morrermos com ele? Até aqui. Percebe que, mesmo o amor de Jesus sendo tão grande, aqui diz o texto que ele demorou 2 dias. Poderíamos especular por que Jesus fez isso, talvez existem alguns motivos aqui, comentaristas falando a respeito disso, mas nós sabemos que Jesus fez porque ele é o dono da vida, o dono do tempo, ele sabe muito mais do que nós mesmos. Jesus não demora, Jesus tem o seu tempo certo. E aqui a gente percebe uma coisa muito importante. Nós podemos aprender com essa história de que nós não devemos perder a esperança. Nós sonhamos, imaginamos alguma coisa acontecendo na nossa vida de uma forma, em um tempo, mas as coisas nem sempre acontecem. Quase nunca, né? Da forma e do tempo, no tempo que nós queremos. Mas isso não é motivo para desistir. A situação não estava ruim, ele estava enfermo e piorou. Jesus disse: agora ele dorme. Agora ele dorme. Sabemos que tudo acontece de acordo com o propósito de Deus. Eu lembrei muito da lição, aqueles da classe de adultos, né, que estão estudando Esther. Essa mensagem de João 11 se encaixa muito bem com algumas coisas que nós estamos estudando sobre a providência de Deus. Que a providência de Deus, ela atende à sua glória, não atende a gente. E muitas vezes a providência de Deus, ela acontece de alguma forma que nós até mesmo somos prejudicados de alguma forma para que a glória do Senhor se manifeste, para que outros sejam assim beneficiados. E é isso que nós vamos ver aqui. Quando ele disse que ele iria voltar, né, depois desses 2 dias, os discípulos levantaram um grande problema. Olha, eles estão procurando apedrejar-te, matar-te. Você vai mesmo para aquele lugar? E aí ele repete, responde falando a respeito de que era o tempo. Eu preciso cumprir o tempo. Não são 12 as horas do dia. Ele fala sobre a ideia de enquanto é dia, eu preciso cumprir o tempo, seja ele para mim fácil ou difícil. Eu tenho uma tarefa a cumprir. Nós precisamos pensar muito nisso, nós precisamos ter mais disciplina na vida. Temos tarefas a cumprir no tempo. Enquanto é dia, a ideia de noite você dorme. Você não vai esperar chegar lá meia-noite, 1h da manhã para começar a fazer as coisas da sua vida. Enquanto é dia, enquanto há forças, de repente chega uma hora do dia que você já não tem mais forças. Você precisa descansar. Ele fala a respeito da morte, ele iria morrer. Enquanto ele estava vivo, enquanto era dia, ele tinha algumas tarefas e ele sabia muito bem que ele poderia ir e não era o momento que ele seria morto, mas já causou aqui um grande problema, porque a partir desse momento aqui, eles tiveram a certeza que iriam matar Jesus, né? Mas ele não deixou de ir por causa disso. E ele diz que Lázaro morreu e ele iria para despertá-lo. Os discípulos não entenderam muito bem, né? Que se falasse, se dorme tá bom, né? Já até curou, está dormindo. Não, aí Jesus falou claramente, não, ele morreu. Ele morreu. E aqueles discípulos ainda não conseguiram entender, né? Porque Tomé disse, vamos também nós para morrermos com ele? Então, como assim? Ele morreu e a gente vai lá, então vamos morrer todo mundo? Mas Jesus fala uma coisa aqui interessante, quando ele diz que se alegra por não estar lá. Ou seja, se ele estivesse lá, Lázaro estava doente, ele poderia curar Lázaro, doente. Ele se alegra porque ele não foi lá e Lázaro morreu. E é aqui que eu digo que a providência de Deus, às vezes ela não tem um aspecto de
beneficiar uma pessoa. Deus não, por mais que ele amasse Lázaro, a ideia dele não era beneficiar Lázaro. Ele havia, na sua providência, algo muito maior do que isso. E ele diz aqui, olha, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele, para que possais crer. Porque, irmãos, a cura de um doente não teria o mesmo impacto da ressurreição de um morto de 4 dias. Diante deste grande milagre aqui de Jesus, muitos vieram a crer. Outros reuniram, agora vão matar mesmo, porque a coisa está ficando pior, cada vez mais difícil. Daqui a pouco nós não temos mais nem poder. Mas muitos vieram a crer, e inclusive alguns que andavam com ele, que ainda estavam, digamos assim, perdidos. Então nós podemos perceber aqui que essa aparente demora tinha um propósito maior. E a aparente demora nas nossas vidas, em muitas situações, tem um propósito maior. Deus não quer simplesmente nos fazer sofrer. Não é verdade? Quantas coisas você tem esperado e muitas vezes não tem encontrado a resposta. Mas Jesus não deixou de amar Lázaro, suas irmãs, cada um de nós, em hora nenhuma. Quantas vezes essa aparente demora faz com que as coisas pareçam totalmente fora de controle? Quer algo mais fora de controle do que a morte? Essas irmãs, agora Jesus apareceu ali, mas e aí? Já morreu? Mas por mais fora de controle que pareça algo, nós temos o poder de Deus, a glória de Deus, agindo em todas as coisas. Tudo é para a glória do Senhor. Verso 4 diz, ao receber a notícia, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Eu vou repetir várias vezes isso, né? Quando a gente está estudando João, que a gente vê muitas vezes os milagres como algo que é o potencial para aquela pessoa que foi transformada, mas o milagre ele tem como objetivo principal a glória de Deus, principalmente aqui no livro de João. Jesus poderia curar diversas pessoas, citar diversas pessoas, mas ele fez alguns milagres específicos, momentos específicos para que o seu ministério fosse firmado. A obra de Jesus na vida de Lázaro não foi demorada, ela foi potencializada, ela cresce à medida em que ele é ressuscitado. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama.
Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Repare que tanto Marta como Maria falaram a mesma coisa: se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Aqui, de alguma forma, esses aqui que objetaram, aqui no verso 37, alguns falaram a mesma coisa, quando disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. E a gente percebe que ressurreição não passou pela cabeça nem de Marta nem de Maria, embora Marta tenha dito no verso 22, sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Parece que ela está dizendo: olha, mesmo agora, então já que ele morreu, Deus pode, você peça a Deus que ele ressuscite. Mas ao mesmo tempo isso não passou muito bem pela cabeça dela. Eu não sei o que ela estava muito pensando aqui. Porque quando Jesus fala, né, teu irmão há de ressurgir, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Ela não compreende. E aí então nós percebemos esse texto, que ao mesmo tempo ele traz esse grande milagre de Jesus, mostrando o seu poder, mostrando algo para que aquelas pessoas pudessem crer, traz aqui também a grande mensagem, a central mensagem, que é a mensagem da ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Essa é a pergunta para nós, porque a morte é um grande mistério, a morte é uma grande questão das nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos resposta. O mistério deixa de ser mistério. Não é mais um mistério. Para nós, é algo que foi revelado. Enquanto o mundo sem Cristo afirma não saber o que vai acontecer, nós cremos pela palavra que Jesus tem poder para ressuscitar cada um de nós. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui não fala que não morreremos, né? Nós vamos passar pela morte, mas não morrerá eternamente. E ele termina: crês isso. Crês isso. Que mensagem? A mensagem de Jesus para nós, a mensagem para os discípulos. E mais uma vez, nós encontramos aqui esse cuidado de Jesus. Mais uma vez, nós podemos repetir a frase que a aparente demora estava relacionada a um propósito maior, como também nas nossas vidas. Como Marta, como Maria, muitas vezes dissemos: Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, se eu tivesse me dado aquilo. Mas é uma pergunta, é um questionamento de falta de fé.
porque nós não podemos questionar os propósitos e os caminhos de Deus. Nós devemos confiar no Senhor. Mesmo sem compreender, devemos confiar no Senhor. Vamos seguir aqui. 38. Jesus, agitando-se novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Maria, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Um grupo creu, o outro grupo foi lá fazer fofoca lá com os fariseus. A palavra de Deus, ela vem, e por mais clara que ela seja, que eu já falei isso outras vezes, imagina você diante de Jesus, Jesus pregando, Jesus ensinando. Imagine um morto recitando, e o coração duro demais, não? Para não crer numa coisa dessa. E ainda querer perseguir Jesus. Mas antes disso, a gente pode tirar aqui algumas lições a respeito desse momento, que Jesus, ele, no verso 44, depois de falar Lázaro, vem para fora, nós vemos aqui: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. O verso 43 mesmo, vem para fora. E o 44, depois, lá no finalzinho: desatai-o e deixai-o ir. Vem. O morto, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não tem ação alguma. De quem foi a ação? De Jesus. E o que Jesus fez? Venha para fora, venha. Nós mortos vamos ser chamados, vem. Sem Jesus, ficaríamos mortos. Vem para fora é o chamado, que é o mesmo chamado para cada um de nós. É o chamado da salvação. Quando somos salvos, Jesus nos dá vida e diz: vem. Ele nos tira do pecado e da morte. E é assim, irmãos, nós somos chamados para sair do túmulo da morte, do pecado, e voltar para a luz de Jesus. Quem somos nós sem Jesus? O que nós pensamos? Lembra que nós cantamos o primeiro hino: tua vontade faze, ó Senhor, porque é Ele, nós clamamos para que Ele venha nos chamar, nos atrair, porque nós mesmos queremos e buscamos ser atraídos para o mundo, para as coisas do mundo. Aqui também nós percebemos que em duas situações, Lázaro
e Jesus pede ajuda, né? Para que Lázaro pudesse ser liberto totalmente. Primeiro tinha uma pedra e a pedra foi removida. E aqui, no verso 44, no final diz: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Nós somos chamados à comunhão para desatar as ataduras do nosso irmão, para ajudá-lo na sua deficiência. Quando Jesus chama alguém, às vezes ele ainda está meio que com muita dificuldade. E a gente não é chamado para fazer uma análise do sujeito que chegou na igreja ontem, né? E falar: olha ali, ó, está na igreja. Nós somos chamados para desatar, e não para atar o nosso irmão, para ajudá-lo, para que ele fique livre. Isso é a igreja. Para tirar a pedra, para que ele saia do túmulo. A partir daqui, irmãos, nós vamos fazer essa leitura aqui até o final, mas é o plano de tirar a vida de Jesus, né? É o que o mundo mal, mesmo com tudo aquilo que é dito a respeito de Jesus, ainda segue. Então os principais fariseus, 47, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Enquanto uns creram, outros foram lá contar aos principais sacerdotes e fariseus, e esses convocaram um sinédrio. Precisamos fazer alguma coisa. Esse homem está ficando poderoso demais, né? Muitas pessoas estão crendo nele. A preocupação deles é que eles estavam perdendo seguidores, chefes, suas comunidades. Agora vem uma outra igreja, um outro povo. Não podemos deixá-lo. Melhor matá-lo. E resolveram matá-lo. Que coisa, pensar que isso aconteceu. Concluindo, a ressurreição de Lázaro foi o último dos milagres públicos de Jesus. Foi realizado na última semana antes dele ser preso e morto na cruz. Esse milagre aponta que Jesus é a ressurreição e a vida. E como eu disse, tudo que nós lemos hoje aponta o grande amor de Jesus por nós. Nós somos carentes, nós
Às vezes somos solitários, às vezes estamos preocupados com tantas coisas, mas não precisamos, irmãos. Porque o Criador do universo, Deus, Jesus, Espírito Santo, estão ao nosso lado. Como nós falamos domingo à noite, Deus está conosco. Independente das situações, da circunstância. E Deus não vai nos abandonar. Deus nos ama com o seu amor incondicional, com o seu amor eterno. E esse texto exatamente fala sobre isso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, com um amor especial, e ama cada um de nós. Falamos também que não precisamos desanimar, perder a esperança, quando as situações não ocorrem do jeito que nós queremos. Porque elas não vão acontecer. A gente não tem uma bola de cristal, a gente não tem um projeto da nossa história. Tem. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente faz umas previsões aí. Mas em algum momento, em alguma situação, nós seremos surpreendidos. De alguma forma nós seremos surpreendidos. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E se Ele demorou 2 dias, não significa que Ele não amava, que Ele não estava cuidando. E sempre quando a gente pensar que a nossa vida tem um propósito, lembra que a nossa vida tem um propósito maior. Isso é muito bom. Não é um propósito particular, é um propósito maior. Talvez um tropeção que você dá, você está ali salvando, ajudando, abençoando uma outra pessoa. Tropeção que eu falo, não estou falando no sentido do pecado, mas até isso pode ser. Mas eu estou falando de alguma coisa que acontece errada, que acontece que dificulta a sua vida. Mas em alguma situação, Deus é glorificado. E outras pessoas são beneficiadas por isso, como aconteceu com Lázaro. A enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E Jesus chegou a dizer: eu me alegro que não estivesse lá, quando ele estava doente. Porque ele se alegrou com a morte de Lázaro. Não, ele se alegrou porque o seu poder foi manifesto de uma forma tremenda, que ninguém imaginava. Imaginar que Jesus pudesse curar Lázaro, acho que todo mundo imaginava. Ele curou outras pessoas, por que não curaria o amigo? Entre aspas, né? Por que não curaria aquele? Mas ressuscitar era algo que não passava pela cabeça. Deus fala com você e comigo: vem para fora, saia do seu túmulo, saia do seu comodismo, da sua morte, da sua, digamos assim, situação de tristeza, de pecado. Vem para fora. E o que Deus fala para todos nós? Desatai-o. Vamos ajudar nosso irmão, que mesmo talvez já com tanto tempo de intimidade com Jesus como era Lázaro, passou por uma situação difícil. E nós temos que ajudar, desatar esse nosso irmão, para que ele possa assim continuar, seguir no chamado de Deus.